Boa noite, vou fazer uma tiragem para Denit, mês de junho. Vamos ver o que sai para ela, com as questões de trabalho. Eu vejo aqui que ela recebeu muitas propostas no sentido de fazer algumas modificações daquilo que ela já está fazendo, tá? E ela, ao longo desse período, vai impor algumas coisas, porque nem tudo ela tá deixando fazer, tá? Eu vejo que ela tá precisando de um descanso, de deixar as coisas um pouco mais tranquilas na rotina dela, né? E ela vai buscar nesse mês de junho alguns períodos que ela possa ficar mais introspectiva, um pouco mais individualizada e um pouco mais solitária, tá? Então ela vai buscar nesse mês de junho isso. Ela vai fazer alguns planejamentos. Eu vejo também que ela tá podando algumas coisas que ela achou que eram pontos negativos para ela no trabalho, tá? E eu vejo que ela firmando os compromissos dela, ela tá entrando num ciclo bem longo de sucesso e de vitórias, tá? Ela tá firmando o nome dela e daqui pra frente é só pra frente, tá? Como eu falei pra vocês, a Deméter é um foguete, foguete não tem ré. Então ela vai estar sempre em ascensão, assim, ela sabe muito trabalhar com as coisas dela e eu vejo assim que no mês de junho ela realmente tomou as rédeas da vida dela e eu vejo ela nesse mês assim controlando tudo que ela vai fazer. Tudo é ela. Se ela não quer, ela não faz. Se ela quer, ela faz. Ela tem as rédeas da vida dela. Ela tem total poder da vida dela e ela vai estar usando isso daqui para frente. Eu vejo ela muito dona de si esse mês. Ninguém segura ela mais, tá? Eu vejo que as pessoas que estão tentando fazer a cabeça dela, ela vai estar cortando da vida dela. Então, as pessoas vão ter cautela ao lidar com ela este mês. Que ela tá, assim, bem decidida, tá? Vamos ver o que mais sai aqui pra ela no trabalho. Vejo ela colhendo, né, os frutos do trabalho dela, né? Eu vejo que ela, esse mês de junho, ela vai arriscar. Ela vai em busca de um outro desafio, assim. E eu vejo também que se as pessoas quiserem que ela continue esse trabalho que ela tá, uma nova temporada, eles vão ter que
refazer esse contrato de outra forma, porque agora quem manda é ela, tá? Então eu vejo ela aqui tomando total liberdade do seu trabalho, das suas coisas, eu vejo ela determinada, não tem nada que prenda ela a nada, ela é livre e ela vai conseguir fazer essa negociação ela mesma. Ela não precisa nem de intermediário, que tá me mostrando que ela tá seguindo a intuição dela, ela tá seguindo as coisas que ela almeja e eu vejo aqui cada vez mais sucesso. Então, ela vai sim querer tirar vantagens disso, já que o nome dela está sendo elevado, está sendo colocado na mídia como uma super estrela, ela vai tirar proveito disso da melhor forma, tá? Não vai deixar ninguém a diminuir, ninguém passar por cima dela. Então, eu vejo aqui que ela é uma mulher muito esperta, muito inteligente, e ela chegou no ponto onde ela queria chegar, que é ela poder decidir as coisas livremente, tá? Então, aguardem aí uma Demet mais decidida e mais forte, certo? Vamos ver então na saúde, o que sai para a Demet na saúde. Olha, eu vejo aqui uma aura elevada, uma autoestima, trazendo para ela muita felicidade, muita sorte, muito amor. Eu vejo a vida dela com esses sentimentos muito bons, assim, ela confraternizando com pessoas que ela gosta, eu vejo ela se divertindo, eu vejo ela, esses sentimentos trazendo para ela uma sensação de paz, de tranquilidade, de felicidade. Eu não vejo aqui nada de saúde que seja negativo, tá? Só vejo que realmente as coisas vão estar fluindo bem no mês de junho para dente, certo? Bom, vamos ver no amor então. Eu vou começar tirando especificamente para o Kadir, porque saiu uma notícia essa semana passada que eles tinham rompido e a reportagem é de uma página até muito séria, assim, né? Então eu vou tirar para ver quais as energias entre ela e o Kadir, ver se realmente houve esse afastamento, esse rompimento, o que houve entre eles, tá? Olha, gente, o que tá me mostrando aqui, não vejo um afastamento, tá? Eu não vejo afastamento deles. Pelo contrário, eu vejo que eles continuam se vendo, se falando e tal. Eu não tô vendo nada amoroso aqui. Nenhum relacionamento amoroso, então acredito que se tinha alguma coisa aí, há pouco tempo já estavam rompendo, tá? E eu vejo aqui nesse mês de junho, isso para ela, com ele, assim, eu vejo que não tá mostrando nada sentimental, mas eu não vejo um afastamento deles, pelo contrário, eu vejo eles ainda próximos, eu vejo ele circulando, assim, na volta dela, eu vejo ele próximo a familiares dela, e eu vejo, assim, que ela vê nele um relacionamento firme,
uma pessoa que daria para ela ter um relacionamento sério e casar e ter filhos, essas coisas. Só que ela ainda guarda sentimentos, né, para ela que não deixam ela nessa total confiança para que ela pudesse e ela se sentisse à vontade também. Ela ainda não tem essa firmeza para assumir um relacionamento mais de compromissos mais sérios, assim, tá? Então eu vejo ele continua na volta, eu vejo ele apaixonado por ela, eu vejo ele na volta dela, eu vejo que ela não é indiferente a ele, eu vejo que ela tem carinho, ela tem esse bom relacionamento com ele, tá? Mas aqui eu não vi ainda afastamento. Pode ser que venha a ter? Sim, pode ser que venha, mas eu vejo que houve afastamento na questão amorosa, que abriu-se um distanciamento amoroso. Então, seja assim, se ele tinha algumas outras aproximações com ela, agora não está tendo mais, nesse sentido, tá? Mas eu não vejo eles rompidos, afastados, inimigos, nesse sentido, assim, de não se falarem, tá? Isso não. Tá. Espero ter esclarecido. Vamos ver agora no geral o que sai para Demet nas relações amorosas. Como é que tá o coraçãozinho de Demet? Olha, aqui me mostra ela cortando, ó, ela cortando comunicação com alguém, tá? Vejo aqui ela não respondendo mensagens, não falando com alguém do passado, tá? Vejo assim que ela tá fazendo uma limpeza astral na vida dela e ela se recolhendo, ela ficando um pouco mais sozinha, ela pensando bastante. Esse mês de junho vai ser um mês que ela vai pensar muito assim, o que ela quer para a vida dela. Ela tem medo de errar, mas ao mesmo tempo ela tem medo de não estar fazendo a coisa certa. Eu vejo aqui ela muitas vezes pensando sozinha assim, o que ela faz da vida dela, mas eu vejo ao mesmo tempo ela se sentindo tão bem assim, sozinha, na paz, na tranquilidade. Eu vejo ela com muita cautela no que ela vai fazer, nos relacionamentos. Eu vejo ela confusa, eu vejo ela pensativa, ela não quer dar um passo em falso, ela quer ter certeza das coisas que ela quer fazer, ela quer ter certeza dos sentimentos dela, mas ela tá bem confusa aqui, tá? Então, eu vou ver aqui, vou fazer agora diretamente assim pro Jayaman, o que sai para eles dois no mês de junho, tá? Olha, eu vejo aqui no mês de junho ela tentando buscar alguma verdade, alguma coisa foi mentido para ela e eu vejo ela buscando essa verdade, tá? Vejo ela indo atrás pra saber o que é que tá acontecendo, tá? O ir atrás é ir atrás da verdade e não da pessoa. Aqui com o Joy eu vejo, saíram duas cartas de corte, não existe nada entre eles.
eles não têm se visto, eles não têm se encontrado, eles não têm se comunicado. Há esse rompimento aí, tá? Eu vejo sofrimento do lado dele, eu vejo ela mais reflexiva quanto a isso, tá? Ela tá seguindo a intuição dela, ela acha que não tem futuro, ela acha que ele não muda, ela acha que ele só vai trazer prejuízo para a vida dela, né? E aqui a intuição dela, a carta da intuição me fala que ela tá sendo bem racional nisso. E se vocês pararem para pensar um pouquinho, vocês vão ver que isso faz todo sentido, né? A vida dele tá desregrada e ela não vai entrar nesse caos, ainda mais que o que poderia ajudá-los, que é a volta dele para a Turquia, as portas se fecharam. O que podia ajudar os dois, as portas se fecharam e ela não vai dar margem para isso. Se ele tivesse entrado lá e tivesse conquistado um pouco mais as pessoas, o público de volta, e ele tivesse outra visão, talvez ela arriscaria, mas agora não, entendeu? Então assim, ó, ele está recebendo tudo aquilo que ele fez, as consequências dos atos dele, tá? E aí ela não quer entrar nesse caos, então ela foi podando, porque tudo que ela falava era para as paredes, ela falava em vão, ele não ouve e não escuta ninguém. Então aí ela resolveu parar, ela resolveu deixar as coisas assim como estão entre eles, né? E eu vejo aqui como me saiu a carta da conexão, eu vejo que nada é definitivo nessa relação, não tem um ponto final. As coisas estão separadas, eles brigam, mas daqui a pouco acontece alguma coisa que eles voltam a se falar, voltam a se comunicar, porque existe essa conexão de vidas passadas que eles não conseguem deixar para trás, tá? Então é isso, parte do dia e amor. Espero que vocês tenham gostado. Encerro por aqui essa tiragem. E mais tarde eu volto com mais vídeos para vocês. Não hoje ou amanhã. E assim vamos indo, tá? Obrigada, boa noite. Boa semana para todos.